Meu nome é Luciane, eu sou de Curitiba, já tenho 42 anos, completei 42 anos. Não estou trabalhando, né? Estou tentando atuar como analista, né? Ótimo. Mas até junho do ano passado eu trabalhava num órgão público, né? Eu era funcionária temporária no Exército e trabalhei pelos 8 anos que a gente pode ficar como militar temporário. Eu trabalhei no setor de licitação. Assim, apesar de eu ter feito o curso de pregoeiro, mas isso há 2012, muita coisa já mudou, né? Então, mas assim, eu fiz curso de pregoeiro, fiz curso de gestão de contratos, fiz bastante cursos, assim, né? E atuei como equipe de apoio, né? Eu estava como equipe de apoio, mas assim, o pregão, assim, eu fiz na minha vida como pregoeiro. Excelente, E assim, assim, então assim, um certo assim, conhecimento macro, né, dessa vida de licitação eu conheço, né, os passos. O problema são os pormenores, né, assim, se fosse fácil na forma macro, nossa, todo mundo era feliz, né? E daí, assim, de um tempo, aí eu era meio que um faz tudo, assim, né, nessa área, e aí eu fiquei mais na parte de montar inexigibilidade, eu montava as inexigibilidades, mandava para a CJU, fazia encerramento, depois que o pregoeiro terminava a licitação, eu fazia parte de atas, enviava atas, finalizava o processo, então, assim, findando o meu contrato em julho, eu fiquei no meio da pandemia, né? Trabalho está escasso, está complicado, né? E eu tenho uma filha de 3 anos e sem escola, então assim complica, né? Como é que eu vou trabalhar nesse tumulto todo que a gente está vivendo, né? Nessa tempestade? E aí eu falei, bom, vou ficar em casa, mas assim, eu falei, não vou ficar parado. Daí, fuçando na internet, eu achei vocês. E eu falei, olha, uma boa oportunidade, né? Para eu não me desatualizar, entendeu? E assim, nunca tinha me passado pela cabeça, de repente, trabalhar como analista por conta, né? E aí, assim, nesses meses que eu venho fazendo curso, eu venho fazendo de forma devagar, porque, né, com criança em casa, não é todo dia que eu consigo, e vou ser bem sincera, tem dia que eu entro, mas não consigo prestar muita atenção, e daí eu tenho que rever as aulas, né? E assim, eu vou levando, eu tô fazendo, já tô quase assim, eu já assisti praticamente todas as aulas, eu não fiz a prova ainda, mas assim, algumas aulas eu tô reassistindo, porque aquilo que eu falei, às vezes você tá assistindo, vê uma criança e tal, assim, eu gosto de fazer um negócio bem certinho, sabe? Vem as dúvidas, algumas coisas, porque assim, é aquilo que eu falei, o conhecimento macro eu tenho, mas esses pormenores, assim, mesmo a gente estando do outro lado e tendo trabalhado, muita coisa eu não vivenciei, né? Igual assim, eu adoro ler os comentários ali que eu pós as aulas que a pessoa, porque eu falo, nossa, eu nunca passei por isso, né? Eu não saberia como agir se fosse eu no lugar do servidor ou se fosse eu no lugar do fornecedor, sabe? Eu fico me pondo no lugar das pessoas. Eu tô adorando do curso, para mim tá ótimo. Estou no desafio 10K, né? que ótimo, Mas perfeito. mas assim, tá bem complicado, porque principalmente com esse benefício do MEI, né, que a gente está tendo, então assim, eu tô com duas situações, tanto que eu tô assim com dificuldade, porque então assim, essa é a minha dúvida, assim, nas licitações a gente realmente é obrigado a ter que exigir todas essas certidões. Eu digo assim, a Receita Federal, FGTS, a Trabalhista, né? E a Receita Federal e INSS agora compilou, né? São as duas juntas. Então, assim, essas três, a estadual e a municipal, eu sempre tenho que exigir ou necessariamente não? Perfeito, Assim, porque eu já vi isso acontecer de só exigirem, o órgão federal só exigir as federais, mas eu não tenho esse. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei assim, será que era certo? Será que não é certo, sabe? perfeito. Ótima pergunta. Inclusive, saiu recentemente um acórdão, né? Agora é do Tribunal de Contas da União, né? Foi agora em dezembro, né? Foi no final de dezembro. Eu fui convocada para ministrar uma aula numa pós-graduação e eu até levei, considerando lá, para até discutir com os outros professores o que eles achavam disso daí, porque eu fiquei de cabelo em pé com essa última orientação, né? Que na verdade vai contra tudo o que a gente tem até hoje em relação à doutrina, em relação à jurisprudência dominante, porque como que é a regra, e a minha cabeça ainda está nessa regra, eu não consigo dissociar dessa regra, que é a seguinte, a federal a gente sempre vai pedir, independentemente Sim. do órgão ser estadual ou não.
A certidão, quando a gente fala do município ou do estado, vai ser de acordo com o objeto licitado. Então, a gente tem duas correntes, tá? Então, a primeira corrente, e as duas têm jurisprudência, tem doutrina a rodo, assim, muita doutrina e muita jurisprudência que, se o processo estiver justificado com essa doutrina e com essa jurisprudência, aquele edital vai poder seguir, porque ele está seguindo, não é uma invenção do servidor, tem toda uma doutrina, uma jurisprudência atrás disso. Qual seria a primeira? Exigir, primeira corrente, exigir de acordo com o objeto que vai ser licitado. Então, se a gente estiver falando de prestação de serviços, é do município. Se a gente estiver falando de compra e venda, é do Estado, tá? Essa é a primeira corrente. Aí vem a segunda corrente, olha, não tem problema, você pode exigir das três, federal, estadual e municipal, desde que seja da sede do município do licitante. Por quê? Vamos supor, eu tenho uma empresa aqui que eu sou prestadora de serviço, então, eu sou contribuinte do meu município, então eu tenho minha certidão municipal. E eu ainda não vendo nenhum tipo de produto, então eu não tenho uma certidão estadual. Mas se eu entrar no estado de São Paulo pela minha empresa e tentar tirar a certidão, sai falando que eu... Ou sai assim, eu já fiz o teste em todos os estados, para te falar a verdade, eu fiz esse teste. E aí a estadual sairia assim, ó. Ou sai ok, porque você não deve nada, sai uma certidão negativa, ou sai uma certidão falando que aquele CNPJ não é contribuinte, portanto não tem dívida, né? Esse teste eu fiz também, tá? O contrário, na municipal pode encontrar um pequeno empecilho, que aí quando você não tem inscrição municipal, às vezes você tenta tirar a certidão e de repente não sai, né? Por exemplo, eu vou tentar tirar de outro município que eu não estou inscrita, então às vezes não sai. Então, qual que são as duas correntes, né, que são aceitas hoje, até então? Pede, primeira corrente e a dominante, pede de acordo com o objeto licitado. Então, pede sempre a federal, a trabalhista sempre vai pedir também, sim, né? Em relação ao estado e município, se for prestação de serviços do município, da sede, da licitante, e se for compra e venda do estado, né, relativo à sede lá do licitante. Porém, em dezembro veio um acórdão, e aí eu fiquei realmente de cabelo em pé, com o entendimento de que se o órgão for federal... Só as federais. Ele só pediria a federal. E até agora isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não sei se eu fui doutrinada por muito tempo, por muitos anos com a corrente dominante, e realmente, mas existiu, de fato existiu em dezembro esse acórdão. Então, é isso que eu vi isso, né? Eu falei, eu vou perguntar. E com relação às certidões, é bem isso. No caso da empresa que eu estou cadastrando, né, eu tirei as certidões, né, para minha irmã, e justamente, como ela é prestadora de serviço, a certidão dela estadual sai com essa frase que você está falando, estabelecimento sem registro de cadastro de contribuinte, porque ela não vende, né? Mas você tem a certidão, se precisar. Não, sim, é o que eu falei, assim, a hora que a gente conseguir resolver a do FGTS, eu vou conseguir cadastrar ela no CICAF, sabe? Isso, porque exatamente. É aquilo que a senhora falou na aula. Mesmo que a pessoa não tenha, ela tem que ter pelo menos uma de isento, né? Que não deve nada. Isso, né? Exatamente. Então isso eu consegui. Aí, assim, mas assim, outra questão com relação a isso, só assim, a pessoa sendo MEI, mas ali no certificado dela do CNPJ lá, sabe, da abertura da empresa, que sai os QNAIs. Ela é prestadora de serviço, mas os QNAIs secundários, por exemplo, ela pode vender. Por exemplo, uma empresa de informática. O ramo principal dele é manutenção de computadores, mas nos QNAIs secundários, ele pode vender peça, vender esse tipo de coisas, né? Então, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, que ele poderia, por exemplo, numa cotação eletrônica, alguma coisa assim, vender peças. Eu falo assim, peças assim, mouse e essas coisas, mouse, sei lá, alguma coisa relacionada à placa de memória, esse tipo de coisa, assim, eu acho, né? O fato dele poder vender e ele ter o KNAI secundário, isso tem a ver, ele teria que daí fazer esse cadastro do ICMS, porque assim, o ICMS é vinculado à venda de produtos, né? Isso. E o ISS, quando é prestação de serviço. Isso. E daí eu fiquei em dúvida para eu orientar meus futuros clientes, sabe? A questão do KNAI ser primário, ser secundário, ser o principal ou ser o secundário,
Isso é indiferente para fim de licitação, desde que o ato constitutivo, que no caso do MEI não é ato constitutivo, é aquele CCMEI, né? Seria a mesma coisa, né? O CCMEI seria o ato constitutivo de uma microempresa, um contrato social, o objeto semelhante. Então, estando de acordo ali, a atividade, o segmento constando nesse documento, que na verdade é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, o contador vai fazer a relação também com esses quinais, e a empresa ela vai poder trabalhar nesse segmento, né? E a questão da tributação é por conta da exigência de emissão de nota fiscal, de recolhimento de impostos. Então, não vai ter como ele trabalhar e depois ele não poder emitir a nota fiscal. Então, ele vai ter que ter o cadastramento de acordo com a atividade dele, sem dúvida nenhuma, né? Entendi. Isso, com a atividade relacionada. O grande problema, isso acontece, e você pode até se deparar com isso em algumas licitações, porque já aconteceu comigo, pelo fato de estar lá no KNAI secundário, e aí, às vezes, quando a gente abre lá a tela, a gente abre o cartão do CNPJ ou a tela do SICAF, eu não sei agora se o SICAF ele foi alterado nesse sentido, mas a gente não conseguia verificar antes pela tela do pregoeiro esses KNAIs e esses outros KNAIs, porque tem empresa que tem KNAI de A a Z. E aí o pregoeiro ia lá e inabilitava. E não pode. Tem que olhar a certidão de nascimento, que é o CCMEI, que é o contrato social. Então, ele não pode ser inabilitado unicamente porque não foi encontrado lá no KNAI, se o ato constitutivo dele está ok, está de acordo, não tem problema nenhum, ele está num KNAI secundário lá, mas, de fato, ele vai ter que se adequar, tanto em relação à questão dos recolhimentos de impostos, porque depois ele vai emitir nota fiscal, então tem que estar de acordo com a atividade, e também essa questão de habilitação jurídica que é o contrato social, o CCMEI, está de acordo com esses segmentos e ele poder atuar. Tá, com relação na prestação de serviço nossa, né, o modelo de contrato que a senhora mandou, que a professora mandou, eu fiquei assim, uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim, nós como analistas, a gente vai representar a empresa, ali no pregão em si, certo? Certo. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim, o vínculo com o meu cliente, por exemplo, a partir do momento que a gente ganha a licitação, teoricamente, o nosso trabalho finda ali, né? A gente ganhou, porque assim, eu não sei se a gente tem que prestar é aquilo que a senhora falou. Pode ser que manda um empenho para você e eu faça essa ligação com a empresa, certo? Mas esse vínculo contratual, eu fiquei preocupada assim, falei, mas se eu terminei a licitação e aí é uma SRP e depois de 9 meses, o órgão lá fez um empenho, mandou, e aí a empresa não entrega, sabe, não dá satisfação, some no mapa, alguma coisa assim, e aí abre-se um processo administrativo e acontece a punição da empresa. Aí vem o dono da empresa e falou assim, não, mas você era meu representante. Você era responsável pela licitação. Só que assim, é isso que eu quero falar. Findar até que ponto vai esse vínculo, sabe? Perfeito, Luciane. Então vamos lá, olha, a questão de multa não tem nada a ver com o analista. Assim, desde que você pratique o seu trabalho no momento da licitação da forma correta, por exemplo, é o que eu sempre falo. Por que eu falo não é lugar para aventureiro? Porque se as pessoas tentam entrar e não sabem nem como que faz a montagem, por exemplo, da documentação, essa empresa vai ser inabilitada, e o simples fato de ser inabilitada, a gente sabe que pode ser aberto ali um processo contra a empresa. Mas assim, a questão da execução do contrato não tem responsabilidade nenhuma com o analista, nenhuma, nem frente ao órgão público, nem frente àquela empresa. Então, o que é acordado com o seu cliente eu sou responsável por participar da licitação, mas quem vai executar aquele contrato é você. Então, sempre aquela primeira reunião, quando você senta com ele, quando você pega o edital e você fala assim, olha, tá aqui o edital, tá aqui a oportunidade, tá? O serviço é esse aqui, você consegue concluir? Tem aqui prazo de entrega, você vai ter aqui, a cada nota que você receber, eles podem te pedir aqui, isso aqui, tal. Você vai ter 12 meses para cumprir esse contrato se a gente ganhar. Você tem competência para cumprir? Então, essa é a primeira conversa com o cliente. Porque se ele falar, poxa, não tenho, então peraí, vamos pegar uma licitação um pouco menor. Porque isso aqui é muito grande para mim, é muita coisa, não vou dar conta, já tenho meus clientes. Então vamos pegar uma oportunidade um pouco melhor. Em vez de pegar uma licitação de 1 milhão, a gente pega uma licitação de 100 mil, de 200 mil, vai de acordo com o cliente, de acordo com a capacidade de execução do cliente. Agora,
A relação, depois que terminou a licitação, a entrega do produto, a entrega do serviço, o analista não tem absolutamente nada a ver com isso. Você sendo analista consultor, né, consultor, a responsabilidade pela entrega, pela execução do contrato é daquele empresário. Então, se ele cometer algum problema naquela licitação, se ele for relapso, se ele não efetuar a entrega, quem vai sofrer a penalidade é ele, e você não tem absolutamente nada a ver com isso. Já não está mais na sua seara a execução. Você é responsável por participar, por ganhar. Agora, o que você pode combinar com ele, o serviço, sim. Ainda que a gente fale da execução do contrato, você vai poder combinar com ele, até fechar um pacote se ele quiser, por exemplo, alguns pontos que eu achei importante. Ajudar ele a obter o atestado de capacidade técnica. Então, depois que ele prestar o serviço, fala, olha, depois que você prestar o serviço, vamos colocar aqui no pacote, pela minha comissão que eu vou te cobrar, pelo valor fixo que eu vou te cobrar, a gente vai pôr aqui no pacote, que eu vou te ajudar a obter ali o atestado, porque depois que ele executa, aí tem que entrar em contato lá com o fiscal, com o gestor, com algum ponto de contato que a gente tenha no órgão, solicitar o atestado, e às vezes tem que ligar, tem que cobrar, realmente, porque o órgão acaba esquecendo, às vezes tem órgão que manda rapidamente. Tem órgão que eu já acompanhei que o fiscal já vinha com atestado, uma coisa impressionante. Mas quando não acontece isso, a gente então pode combinar com ele, porque o seu cliente, fatalmente, ele não vai ter essa sensibilidade, ele nem sabe o que é atestado muitas vezes, né? Então você pode combinar esses serviços extras, né? Outros serviços de auxílio na cobrança, cobranças administrativas que o analista sabe fazer judicialmente também, você pode combinar. Agora, a questão de entregar e o fato da empresa não entregar e sofrer uma penalidade não tem nada, absolutamente nada a ver com você. Você não vai ser penalizada por isso em sentido nenhum, porque a obrigação é daquele CNPJ, daquela contratada que foi quem assinou o contrato. No momento que ela assina o contrato, ela está assinando por intermédio, né, do representante legal daquele CNPJ. Está falando com o CNPJ, é a empresa. É ele que tem que entregar. Então, qualquer abertura de processo não tem nada a ver com você. Isso não tem como te prejudicar no quesito da sua carreira, porque a sua parte você fez a entrega com ele. Né? Não tem, não tem jeito. Eu fiz isso justamente por causa disso, porque assim, nem tanto o órgão CNPJ, mas mais vínculo eu e o meu cliente, sabe? Dele, de repente, depois, mas você me representou e eu acabei sendo punido naquela licitação, sabe? Assim, esse vínculo, né? Eu falei assim, eu só vou perguntar, porque isso, então eu tenho que deixar bem claro. Deixa bem claro, exatamente. Bem claro. Então, isso sim tem que ficar muito claro para ele, ó. Você está fazendo um contrato com o governo, tá? É um contrato administrativo. Qual que é a diferença do contrato administrativo? É que você tem que cumprir. Então, todos os prazos que estão aqui, você tem que cumprir, né? Se você não cumprir, você pode sofrer uma penalidade. Então, a gente tem que entrar com a certeza que você vai a ser responsável pela execução, pela sua parte que é entregar o produto, que é ir lá e executar o serviço. Então, isso tem que estar muito claro, com certeza, na sua reunião. E aí, assim, a outra coisa, professora, linkada a isso, a captação de cliente, a gente estava falando a questão, né, empresas grandes têm que continuar tendo o certificado digital, não tem jeito. Mas, assim, é que eu tenho bastante, tem bastante amigo que me fala, vai na sua roda de amigos para captar clientes. Eu tenho alguns amigos que têm potencial e, assim, antes de chegar neles, eu já pesquisei o CNPJ deles, a primeira coisa que eu fui ver se eles têm SICAF. Ótimo. Aí eu falei, se não tem, é sinal que não participa tanto de licitação. Aí você tem que fazer. Exatamente. Mas uma coisa que eu fiquei assim, que nem eu sou de Curitiba, né? Então eu tenho conhecidos no interior do estado que tem um potencial grande para participar de licitação, mas assim, com relação ao token, como eles têm alguns, acho que tem empresa que já é pequena, não sei, mesmo assim, a EPP já tem que ter o certificado digital, né? Porque a lei lá é só para
Para MEI e ME, né? Ou EPP também? Não. Essa simplificação que o governo fez foi para todos os pequenos, para MEI, ME e EPP. E EPP também. Ah, então também. Isso eu tenho que ver se eles são EPP. Mas independentemente, se não for, eles têm que ter o certificado digital, que isso eu vou checar. Mas o que eu fiquei, que nem eu, para eu representá-los daqui, da minha cidade, que poderia, porque a maioria dos pregões são eletrônicos, eu fiquei na dúvida assim, o token, se eles tiverem o token pendrive, já dificultou minha vida, né? Isso, mas aí, olha, é muito fácil, porque se eles têm certificado digital, o token, ele é 3 vezes mais caro do que o A1, que é o A3, né? O token é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui. Eu paguei 3 vezes. Eu tenho os dois. Eu tenho em nuvem e tenho esse aqui que é o A3. Esse aqui eu paguei 3 vezes mais caro do que o em nuvem. O nuvem, ele é mais barato. Ele tem a validade por 1 ano. Então, assim, se ele já está acostumado a ter certificado digital, é excelente, porque ele já sabe o caminho e é muito fácil. E, gente, assim, para uma empresa ainda, uma empresa de grande porte, isso daqui é um custo irrisório. Ah, não, sim, mas né? Assim, é mais a questão que eu digo, assim, para eu dar esse suporte de longe. Porque daí, assim, não tem como, o fato deles terem o token, ser o token, não tem como eles me mandarem para eu baixar no meu celular. Aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai combinar celular, não, com eles, no computador. Só vai combinar com eles para eles tirarem também um A1. Que eu tenho os dois ao mesmo tempo, não inviabiliza. Esse aqui eu comprei com validade de 3 anos, né? 3 anos. E eu tenho um A1 que tem validade de 1 ano. E por que eu tenho esse A1? Porque são várias pessoas usando o mesmo A1. Então eu tenho aqui nos meus 2 computadores o A1 está instalado. E tá lá na sede da empresa também tem mais 2 computadores com o mesmo certificado instalado. Ou seja, ele tem o token excelente, é só ele tirar o A1, que é o em nuvem. Ele vai tirar, é mais barato, é por 1 ano. Ele vai ficar com 2 certificados, não tem problema nenhum. Ele vai ficar com 2 certificados. Só que esse A1, ele vai entregar para você por e-mail, tudo por e-mail, ele te manda a pastinha lá, você instala e fica instalado na sua máquina. E ele também pode instalar na máquina dele se ele quiser, né? Pode instalar quantas máquinas você quiser, na verdade. Então, não, esse empecilho, é só você explicar para ele, olha, como você está em São Paulo, eu estou aqui, você está em outro interior, enfim. E eu preciso instalar na minha máquina, para fazer o primeiro acesso, eu preciso instalar aqui na minha máquina, né? Ou poderia fazer via remota, assim, da seguinte forma, se mais para frente você for tirar o seu certificado digital, vocês podem fazer via remota, no sentido de que você pode fazer uma videoconferência com ele, compartilhando tela, e aí ele vai fazendo o cadastro e você vai falando passo a passo. Agora clica aqui, agora com esse documento. É como se você estivesse fazendo no seu computador, isso se ele não quiser ter o custo lá do A1, né? Até pelas ciências agora que a gente tem, né? O TeamViewer, que a gente mexe no computador da pessoa, ou o NDesk, alguma coisa assim. Eu acho que dá até para fazer dessa forma, né? Por quê? Porque aí, entrando a primeira vez no SICAF, ele pode alterar o responsável pelo SICAF. Daí ele poderia colocar você, e daí você teria acesso com o seu certificado digital. Então aí é uma outra saída também que vai dar um pouco mais de dor de cabeça no primeiro momento, e também vai depender muito de você, Luciana, porque se é uma empresa de um amigo seu, meu melhor amigo, meu amigo de infância e tal, mas de repente é um cliente externo, talvez você prefira manter no eCPF do sócio, ou no eCNPJ da empresa, do que deixar, de repente, no seu CPF, né? Eu preferiria assim, no dele, separar, né? No dele também, trabalhar dessa forma. Então, aí seria importante, então, essa primeira saída que eu te dei, de você fazer remotamente e colocar o seu certificado digital como responsável, é possível sim, mas é interessante fazer isso, de repente, com empresas de amigos, tudo mais. E com os seus clientes, não, você já deixa claro para ele, precisa do A1. Tá? Então, você tem, às vezes você até tem o token, o cartão, tem outras formas de certificado, mas eu preciso do A1. Então, você tem que tirar o A1, você tem que me mandar, eu vou fazer a instalação aqui na minha máquina. E aí você pode ter 30 clientes, não tem problema, você consegue instalar na sua máquina aí 30 certificados digitais, porque quando você entra, vai aparecer uma tela assim, com os certificados que existem. Hoje, eu tenho 3 só meu, fora os outros. Então, eu consigo selecionar exatamente, tô entrando agora no SICAF, vou selecionar, por essa empresa aqui, aí eu entro, seleciono e entro com esse certificado. Então, tranquilamente você consegue fazer isso da sua casa, deixa claro para o cliente, para ele tirar o A1, mandar o A1 para você e você vai utilizar pelo dele. Agora, tem analista que eu conheço que gosta de colocar no SPF dele.
Então, só que precisa do primeiro acesso. E o primeiro acesso tem que ser com da empresa. Da empresa ou do sócio, isso mesmo. Uhum. Agora, uma outra dúvida, professora, mudando um pouco de assunto. Claro. A gente falando sobre a pesquisa de preço, né? A gente sabe que hoje em dia, né, pela a nova legislação, instrução normativas, a pesquisa de preço para o órgão faz é baseado no painel de preço. Então, desde que... Mas, assim, eu fico com uma dúvida bem... Pode ser bobo, mas eu vou perguntar. Imagina, porque, assim, dúvida boba. Porque, assim, o painel de preço, quando a gente entra lá para fazer análise, ele já é vinculado a pregões que ocorreram, certo? Licitações realizadas, exatamente. Realizadas. Então, exatamente. Assim, no meu entendimento, por exemplo, quando aqueles editais que tá ali, daqueles pregões que foram realizados, foram elaborados, foi feita uma pesquisa de preço e havia um preço estimativo, que com certeza é mais alto do que aqueles que estão ali, né? Porque ali são pregões já com valores negociados, certo? Isso, perfeito. Então, se eu for fazer uma licitação nova, eu estou fazendo a licitação nova, eu vou falar assim, como se eu fosse o gestor, mas assim, eu quero que a senhora entenda o lado do fornecedor na hora dele fazer a proposta, entendeu? Se eu me basear pelo painel de preço que está ali, que já são pregões com preços negociados, eu vou já ter um preço baixo. Se eu me basear por aquele preço para fazer minha estimativa, vamos, por exemplo, assinar um pacote de café, que eu vou licitar, né? O preço do pacote de café, teoricamente, no mercado, é R$10, né? Mas ali, no painel de preço, ele está assim, 7, 8, 6,50, os pregões que já ocorreram. Se eu me basear pelo painel de preço, na minha licitação, o meu preço estimativo, eu vou lá pegar os 3, vou fazer a média, vai estar ali 8, né? 7, entre 7 e 8. O que pode ser comparado ao mercado, ele já vai estar abaixo. Eu, fornecedor, vou participar dessa licitação. Então, esse preço ali, não me assim, o que eu quero assim, teoricamente para o fornecedor, esse painel de preço não prejudica em participar da licitação em virtude desses preços que estarem ali já são negociados e teoricamente já são preços mais baixos. Perfeito, Lucine. Olha, a gente não se baseia no painel de preços para fazer a nossa proposta, né? Por quê? Porque quando, eu entendi que você está perguntando a visão do fornecedor, mas só para contextualizar, quando o órgão público ele vai fazer essa pesquisa, veja bem, ele compõe uma cesta de preços. Então, às vezes, aquele café que está R$7 é porque, de repente, a quantidade que foi comprada foi uma quantidade absurda, né? Então, aí entra o que? A economia de escala. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos que são servidores, é o seguinte, vai fazer pesquisa de preço, não use o menor preço, porque não quer dizer que aquela é a média que reflete o mercado, quer dizer que é o menor preço que você, gestor, conseguiu buscar naquele momento. Então, mas eles usam, professora. Tem muitos que usam, mas aí o que pode acontecer? Se não for a realidade do mercado, essa licitação vai ser deserta, né? Que acontece, já acompanhei muita licitação deserta por vício na pesquisa de preços, né? A gente pode impugnar aquele edital, mostrando que aquele preço é impraticável, porque o órgão está sujeito a errar, não tem jeito. Então, assim, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele também tem que fazer uma cesta de preço, onde ele vai utilizar vários parâmetros. O prioritário é o painel, sim, mas se ele puder usar mais parâmetros, melhor ainda, para ele chegar realmente na realidade dos preços praticados naquele mercado. Então, ele vai usar painel de preço, ele vai usar contratos similares, ele pode usar sites, ele pode usar pesquisas com fornecedores, aí ele faz uma cesta de preços e daí que ele vai extrair a média ou a mediana. Ele poderia até extrair o menor preço? Poderia, mas pode ser que aquela licitação ela seja deserta, que ninguém vai comparecer naquela licitação e você tem também a possibilidade de impugnar aquele edital, mostrando para ele que aquele preço não é o praticado no mercado, que se ele continuar, tudo bem, mas provavelmente vai ser deserta aquela licitação. Se torna até mais difícil impugnar em virtude dos preços agora serem sigilosos? O valor estimado, quando ele é sigiloso, a gente não faz a impugnação. Ele vai cair para a matéria de recurso administrativo. Então, se depois do final da etapa de lances, a gente verificar que o valor que foi colocado como estimado ou como máximo é um valor impraticável, a gente vai utilizar isso no recurso administrativo, né? A não ser, é lógico, que de repente alguma empresa
consiga ali... a gente tem algumas exceções, raras exceções, mas a não ser que alguma empresa consiga praticar aquele valor, aquilo vai ser um objeto de recurso, porque fatalmente aquela licitação também, ela tem a possibilidade dela ser fracassada, de todo mundo ser desclassificado por conta do preço, e ela vai desclassificar, mas a culpa não é do fornecedor, é de uma pesquisa mal elaborada que chegou num preço impraticável. E aí, isso daí, fatalmente a gente pode utilizar até como recurso administrativo, ainda mais se, de repente, aquela empresa que está fornecendo o menor preço não vai cumprir aquele contrato. Aí você prova por mais, tá aqui, minha planilha tá aqui, não dá. Esse mouse aqui, ele custa R$4.000, não dá para vender por R$10 esse mouse, por exemplo, né? Um exemplo. Então a gente comprova pela minha própria planilha que aquilo é impraticável, que aquela empresa que ofereceu aquele valor não vai conseguir cumprir. A gente tenta também no recurso, tanto combater o preço colocado pela administração, quanto o preço inexequível de um concorrente nosso, né? Que aí ele vai ser obrigado a analisar. Então, assim, eu não me baseio para fazer proposta de preço pelo preço lá do portal de compras, do painel de compras, porque cada situação é uma situação. Então, às vezes a gente tem o café a R$7, como eu disse, uma economia de escala absurda. Então, o órgão, quando ele vai fazer essa pesquisa, ele também tem que se ater a esse detalhe. E aí, se ele vai comprar 10 sacos de café, ele não pode pegar uma licitação que comprou 1 trilhão de sacos de café, né? Isso aí tem que ser levado em consideração. Então a gente desvencilhar ali, tudo bem, é preço adjudicado, é preço que foi firmado, mas tem toda a peculiaridade, tem a economia de escala, tem às vezes a região da entrega, que a gente consegue fazer até pesquisa por região, porque as regiões às vezes mudam a questão de frete, fica mais caro em algumas regiões, outras regiões um pouco mais em conta, né? Então a gente não se baseia 100% lá para fazer a nossa proposta, não, porque cada licitação é um caso, cada quantidade é um caso, a gente consegue, às vezes, aplicar a economia de escala, às vezes não consegue, então o preço fatalmente ele vai mudar de acordo com cada licitação, e sempre usando esses mecanismos, impugnação, e se for sigiloso, cai para a matéria de recurso, aí a gente entra com recurso. Ah, perfeito, professora. Não, entendi, sim. É que eu sempre tinha essa dúvida, né? Porque a gente entra lá e vê os preços já negociados. Eu falei, coitado do fornecedor dessa forma. Com relação aos FICAF, quando a gente está lá analisando os nossos concorrentes, né? Geralmente a gente vê, às vezes a gente puxa lá o quadro societário, aí aparece lá que um dos sócios daquela empresa tem vínculo com outra empresa. Aí você já tem que ligar a luzinha para saber se não é aquela questão lá de o cara pode ser... É isso que eu ia perguntar, assim. Não aparece, às vezes... Eu não me recordo agora se quando a gente puxa aparece lá que está vinculado a outra empresa, se aparece o CNPJ da outra empresa, porque faz tempo que eu não entro no CICAF, eu não me recordo agora. Na tela do pregoeiro. Na tela do pregoeiro. É só o telo... aparece, mas nós, do fornecedor, não. Então, assim, eu não... então, assim, tem alguma forma de eu saber... Como ele tem vínculo com uma outra empresa, aí você acha que é só o pregoeiro, então, que vai saber? A gente, fornecedor, não vai saber. Mas aí vai aparecer um alerta pro pregoeiro na tela dele que ele é obrigado a verificar. Então, mas assim, eu como, assim, na análise do concorrente, né? Não sei se aparece, então, para mim, porque eu nunca atuei como fornecedora, para pesquisar se essa empresa, tipo, não é o mesmo KNAI, o cara tem duas empresas igual, e uma é grande empresa e outra é ME, sabe? A gente não consegue, como fornecedor, ter esse dado, né? Não, isso daí a gente usa muito naquela impeditiva indireta, mas é um alerta que aparece para o pregoeiro. Para o pregoeiro. Mas ele vai ser obrigado, porque se aparecer isso daí e ele não fizer nada a respeito, ele vai responder um processo logo lá na frente. Então, os pregoeiros, quando aparece esse alerta, eles obrigatoriamente param tudo, não precisa nem... a questão que é a questão de fraude, né? É questão de a empresa sofrer uma penalidade e aí depois vai copiar de uma outra para fugir da penalidade anterior. Então aí, ele é obrigado, aparece um alerta, o Tribunal de Contas da União fica em cima que nem louco. Então, o sistema foi adaptado para isso, vai aparecer um alerta, ele vai verificar que está conectado no CPF de uma outra empresa, um dos sócios está conectado no CPF lá de um outro CNPJ que tem uma declaração de idoneidade, ele vai ter que parar tudo, ele vai ter que suspender o processo. E se for exatamente esse caso, ele faz com que a penalidade, lá, por exemplo, a declaração de idoneidade, alcance, a gente chama de despersonificação, né, da personalidade jurídica, e faz com que alcance a empresa atual, e essa empresa vai ser expelida, né? A penalidade vai passar para ela também.
Mas nesse ponto aí, você nem precisa se preocupar, porque se o pregoeiro não fizer isso não tem como ele não fazer. Não é um erro que ele possa cometer, porque senão quem vai responder o processo é ele depois. Isso fica como alerta, né? Agora, o que você faz para análise dos seus concorrentes? Isso sim você pode fazer. Tem lá a restrição de competição. Então, tanto no CICAF, naquela aula lá que a gente coloca o link lá para você cadastrar, e também naquele link unificado lá do módulo 5, você já pode analisar o CNPJ dele, tá? Para ver se tem alguma penalidade. Isso você pode fazer. Entendi. Não, isso aí eu já meio que já treinei, assim, colocando algum CNPJ para ver se tem alguma coisa. Mas aí eu lembrei dessa questão do aviso do VIMP, eu não sabia se nós, como fornecedores, se a gente conseguiria ter, porque, nossa, daí seria a cartada final, né? Para a gente, como fornecedor, participar de uma licitação, ter essa informação. Nossa, eu ficaria aqui mais um tempão perguntando, tirando algumas dúvidas. Mas para mim foi muito bom, está sendo muito esclarecedor. Eu tô na busca aí, eu quero trabalhar com essa área. É uma área que eu gosto, sabe? Até hoje eu ajudo os meus colegas que ficaram, né? Eles falam, dão ajuda e tudo. E eu me sinto, aquilo que a gente fala, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz por prazer. E estou aprendendo muito. Eu acho que aquela questão, eu assisti algumas outras lives, né, dos outros alunos com relação da gente continuar tendo acesso, né, às aulas ali, né, nossa, se vocês fizerem isso com custo-benefício, será ótimo, né, pra gente, vamos continuar ali. E, nossa, estou super feliz, assim, né, por mais que eu não esteja trabalhando nesse período, mas eu me sinto bem realizada por estar me capacitando num nível alto, sabe? E eu converso às vezes com quem participa e eu falo, mas você faz isso, faz aquilo, e eu vejo que as pessoas realmente não têm o conhecimento, às vezes o pulo do gato, sabe? E tô muito feliz de estar falando contigo, assim, porque a gente tem uma coisa você vê, né, nas propagandas, assistindo as aulas, outra coisa, e está falando ao vivo com a doutora Flávia Viana. Imagina, o prazer é tudo meu, vocês são sempre maravilhosos, viu? A gente vai cair agora. Então, olha, muito prazer em te conhecer. Igualmente, professora. Bater esse papo aí com você. Já agradecendo também todo mundo que participou aí online, todos os comentários. Obrigada a todo mundo. Companhia e uma boa sexta-feira para você. Obrigada, igualmente, professora. Tudo de bom.